Oi, meu nome é Bárbara, eu sou estudante do 5º ano de Engenharia Biotecnológica da Unesp e eu estou participando do intercâmbio pelo Programa Ciências Sem Fronteiras no Canadá, na cidade de Toronto, na Universidade de Toronto. O modelo do Programa Ciências Sem Fronteiras ele é a graduação sanduíche. Então, o estudante precisa iniciar um curso no Brasil, cursar um determinado período, e daí ele pode ir para o intercâmbio de 1 ano, 1 ano e meio e retorna para o Brasil para finalizar, para se graduar. E a vantagem é que todas as taxas de universidade, de seguro-saúde são pagas pelo programa, além de uma bolsa mensal que o estudante recebe para se manter no país. O estudante precisa estar matriculado em um curso que se encaixe no perfil do programa. E que nessa etapa inclui cursos de engenharia, de tecnologia e saúde, principalmente. E também é preciso de um certificado de uma língua estrangeira e da nota do Enem. Então, preenchendo todos esses requisitos, o estudante vai escolher um país, dependendo da nota de inglês que ele teve, principalmente. Daí ele vai pesquisar sobre universidades que ele teria interesse. E então, todo esse processo, desde a inscrição até o dia da viagem, leva mais ou menos 6 meses. Geralmente, o intercâmbio vai conter, então, um período com aulas de língua estrangeira, depois um período com aulas na universidade, aulas acadêmicas normais, e também pode incluir o estágio, que pode ser tanto numa universidade ou numa indústria, dependendo também do curso do estudante. Bom, esse seria então um resumo da ideia do programa. Eu fui aceita na University of Toronto por um período de 18 meses. Então, isso significa que eu precisei fazer 6 meses de inglês e daí 8 meses de aulas acadêmicas, que seriam os nossos 2 semestres, e mais 4 meses de estágio. As aulas de inglês aconteceram numa escola que é da própria universidade. Então, todas as aulas eram voltadas para o uso que teria durante as aulas na própria universidade mesmo. Foi bastante diferente porque no Brasil a gente aprende pelo modelo que eles chamam de EFL, que seria língua estrangeira, você aprende uma língua estrangeira. E quando você está num país que tem a língua inglesa, você aprende no modelo ESL, que seria como inglês como segunda língua. Porque você convive 24 horas com a língua, então a diferença é bem grande. Além do fato do programa ser voltado para o inglês que vai utilizar, mesmo em inglês acadêmico. Quando eu cheguei, eu fiz o teste de nivelamento para o inglês e eu caí na turma avançada. Então, a certeza era que 3 meses eu faria nessa turma. Mas aí eu teria graduado no curso de inglês. E na verdade eu precisava de mais 3 meses. Eu ganhei a bolsa para mais 3 meses. Então, depois desse curso, que era relativamente normal, de aula de inglês, eu fiz mais 3 meses em um que eles chamavam de Advanced Skills. Então, foi um curso muito parecido com metodologia científica, que você aprende na faculdade mesmo no Brasil. Então, eu tive que pensar numa ideia de uma pesquisa que tivesse a ver com a minha área, e daí fazer tudo em inglês, claro, a introdução, metodologia, e daí resultados e discussão. E no final uma apresentação individual de 15 minutos. Foi bastante válido, bastante gente que tirou acima de 100, por exemplo, no TOEFL, não teve essa oportunidade de ter esse curso. Então, apesar de não ter conseguido o 100 no TOEFL, saí ganhando. Bom, a escola de inglês ela também oferece outras atividades para interagir mesmo com os estudantes e também para você estar em maior contato com a língua. Então eles têm clubes de esportes, eles têm passeios para a cidade, para ir em museu, para ir comer num restaurante diferente, e também um clube de trabalho voluntário, que são atividades como ajudar em festivais,
organização de alguma coisa, a limpeza, e também você vai praticar o inglês. Depois desses 6 meses só no inglês, vieram as aulas acadêmicas mesmo. Então, o modelo aqui ele é bem diferente do Brasil. O estudante ele praticamente se matricula no que ele quiser, se ele tiver um background, os pré-requisitos. Mas você pode entrar na universidade pensando que você quer ser biólogo, começa com as disciplinas básicas de biologia, mas aí no segundo semestre você viu que não era aquilo, você simplesmente se matricula nas disciplinas de psicologia ou de matemática. E não tem muito problema. Eu pude escolher disciplinas de diferentes cursos, todos relacionados na minha área, mas eu tinha bem mais opção. Assistir uma aula na faculdade em inglês não é tão difícil se você tem o conhecimento dos termos que são da sua área. Então, muita coisa ainda em português, geralmente esses termos mais científicos, eles são praticamente a mesma palavra. Então, não tem muita dificuldade. Mas o diferente é da maneira que os estudantes estudam. Eles são muito independentes, eles vão além do que é dado em sala, porque realmente vai ser cobrado mais. Então, você vê bastante gente que vai e fica horas na biblioteca e pega o livro e realmente lê os capítulos que são orientados, apesar da aula ser aquela aula em slide e o professor comenta, às vezes passa algum exercício ou outro, mas os alunos realmente estudam mais em casa. As salas, elas chegam a ter até 1.000 alunos, quando é matéria do primeiro ano, por exemplo, que é pré-requisito para várias disciplinas mais para frente, então eles fazem uma sala enorme. Depois, no segundo ano, já diminui para 200 estudantes e até tem matéria que você chega com 15, 20 alunos. E daí a diferença da integração. Numa sala de 1.000 alunos, você vai ver uma pessoa numa semana e nunca mais você vê. Além das aulas normais, algumas disciplinas têm os tutorials, que geralmente são ministrados por estudantes de pós-graduação. Então eles vão muitas vezes tirar dúvidas, avançar um pouco mais na matéria, aprofundar e dar exercícios extras. Algumas disciplinas têm aulas práticas em laboratórios e são parecidas com as aulas no Brasil, mas eu achei mais organizado. Tanto as aulas, o material, você já recebe previamente o material de todas as aulas práticas, então você já está realmente preparado e é uma certeza de que você vai ter aula prática. O último compromisso no intercâmbio é o estágio. E varia muito com o seu curso. Dependendo do curso, você pode arriscar e conseguir um estágio numa indústria, ou então é melhor um estágio em laboratórios. Depende também muito do seu objetivo. Se você quer seguir na carreira acadêmica, o melhor é você fazer um estágio em laboratório. O estágio ele é basicamente um período de 14 a 17 semanas, em que você tem que ir trabalhar os 5 dias da semana por volta de 7 a 8 horas por dia. Eu enviei então 3 opções, 3 laboratórios que eu tinha interesse, e depois recebi o retorno de um deles para trabalhar com um estudante de doutorado. Alguns estudantes conseguiram o estágio em indústria e também é muito legal para quem tem esse interesse, porque você já vai ter uma experiência profissional e ainda mais num país estrangeiro. A ordem com que isso acontece, por exemplo, as aulas de inglês, as aulas acadêmicas e o estágio, vai variar dependendo de quando você se inscreve. Então, obviamente, as aulas de inglês é a primeira coisa que você vai fazer. Mas aí, dependendo, se você vai terminar o inglês e vai começar o verão, então você vai direto para o estágio. E depois você vai ter os 8 meses de aulas acadêmicas. Ou então pode ser inverso, você pode chegar em setembro e pode fazer o primeiro semestre deles
Depois faz o segundo semestre em janeiro e daí que chega o verão, aí você faz o estágio. Então isso varia muito, mas pelo menos no Canadá ele inclui esses 3 períodos. Bom, então essa foi um pouco da minha experiência de intercâmbio aqui na Universidade de Toronto.